Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meça, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos entre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Passou o 2º ai, eis que sem demora vem o 3º ai. O 7º anjo tocou a trombeta, e ouviu no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, assim aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Eu quero meditar com os irmãos sobre o tema: a igreja selada, perseguida e glorificada. William Barclay diz que este capítulo é o capítulo mais difícil de todo o livro de Apocalipse. E certamente ele tem razão na sua palavra. O capítulo 11 ainda é um interlúdio entre 6ª trombeta e 7ª trombeta. O capítulo 11 vem antes do toque da 7ª trombeta. Você viu no capítulo 10, quando o anjo forte desce do céu, revelando a sua profunda ligação com o próprio Deus, tendo na mão um livrinho aberto,
E João recebe a ordem de tomar este livro, de comer este livro e de proclamar este livro. Se você perceber, a ordem é sempre a mesma. Primeiro, a igreja precisa interiorizar a mensagem, comer a palavra e depois proclamar a palavra. E é-nos dito que esta palavra, este livrinho, era doce ao paladar e amargo no estômago. Doce para quem a proclama, amarga para quem a rejeita, porque esta palavra traz tanto vida quanto também juízo. Hoje nós vamos olhar o capítulo 11. Esse capítulo mostra para nós a missão da igreja, a proteção da igreja, a proclamação da igreja, a perseguição da igreja e o triunfo final da igreja. Nós vamos olhar este capítulo através de cenas. A primeira cena que você encontra, versos 1 e 2, a igreja é representada pelo santuário de Deus, que é medido. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar, e os que naquele adoram. O que é que esta figura está apontando para nós? O que significa medir o santuário? E segundo o verso 2, deixar de parte o ato exterior do santuário, não o medindo, porque ele foi dado aos gentios. E durante 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. O que isso significa? Significa, queridos, uma separação clara, absolutamente diáfana da igreja de Cristo e do mundo ímpio. Esta figura aqui do santuário simboliza a igreja verdadeira, ou seja, todas as pessoas salvas, todos os verdadeiros filhos de Deus que adoram a Deus em espírito e em verdade. Quando afirmamos que este é um texto complexo, é porque há várias opiniões acerca dele. Por exemplo, os dispensacionalistas, quando olham para esse texto, veem nele uma base para que, no tempo do fim, o templo judaico seja reconstruído em Jerusalém, com o retorno de todos os sacrifícios, matanças de animais e cerimoniais da antiga aliança. E que João estaria então falando aqui nesse contexto acerca da reconstrução do templo de Jerusalém, que foi destruído por Tito Vespasiano no ano 70. Outros acreditam que o que João está falando aqui desse santuário é, na verdade, da salvação dos judeus, distinguindo aqui nesse período um tempo especial, quando Deus estaria trabalhando especificamente com a nação judaica. Mas eu gostaria de olhar para esse texto e entender a harmonia de todo o livro de Apocalipse, e esse santuário está apontando, na verdade, para a igreja de Cristo Jesus. Esta figura de medir o santuário, o que significa? A figura é diferente, mas a mensagem é a mesma que nós já vimos em outras partes. Por exemplo, lá no capítulo 7 nós lemos que a igreja foi comparada com as 12 tribos, que a igreja foi comparada com 144 mil selados, que a igreja já foi comparada com 7 candeeiros. Já podemos perceber que a igreja também foi comparada e distinguida dos ímpios como aquele povo que foi selado pelo próprio Deus, razão porque os gafanhotos que surgem do abismo não podem afligir os filhos de Deus que foram selados. E também mais tarde nós vamos encontrar que a igreja selada não recebe a marca da besta. Então, medir o santuário significa que está existindo uma separação, uma distinção entre a igreja verdadeira e aqueles que são ímpios, aqueles que não são convertidos,
aqueles que não são verdadeiramente povo de Deus. Se você olhar a figura de medir santuário, essa imagem é tirada do livro de Zacarias, e quando Zacarias é chamado para medir e ver, medir um anjo medir, significa nesse aspecto aí, proteção e segurança de todo dano, e medida é imunidade contra danos. Essa é a figura que João está querendo trazer-nos através desse texto. Se você perceber, o que na verdade João está colocando aí é uma descrição então da igreja de Deus sendo medida, sendo preservada, sendo guardada, sendo protegida por Deus num tempo de intensa perseguição e massacre. Se você notar, não é toda a igreja visível que será protegida, porque no verso 2 somos informados, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Ou seja, ele está fazendo uma distinção aqui entre pessoas que são verdadeiramente adoradoras de Deus e aquelas que apenas participam externamente da igreja, mas que na verdade ainda não é povo de Deus, não pertence à família de Deus, ainda não está debaixo da aliança de Deus. Poderíamos ainda prosseguir no verso 2 e perguntar: o que significa essa expressão que por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa? Os gentios calcarão aos pés a cidade santa. E se nós entendermos bem, o livro de Apocalipse é um livro simbólico, de alta simbologia. E no nosso entendimento, esses 42 meses, que também é chamado logo no verso 3, de 1260 dias, que noutros textos, como Daniel, referem-se a um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que representam 3 anos e meio numa contagem matemática literal. Mas esse período de 1260 dias, conforme está no verso de número 3, e 42 meses no verso 2, não devam ser entendidos, no nosso entender, como uma contagem literal. Na verdade, este é um símbolo do período em que a igreja de Cristo, selada por Deus, estará exposta durante a primeira à segunda vinda de Cristo à perseguição do mundo. O tempo dos gentios, se você observar, segundo Jesus, ele não se limita a 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1260 dias, mas o tempo dos gentios exatamente é o período que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. É nesse tempo, você pode perceber algumas coisas que acontecem nesse mesmo período. Se você olhar comigo, pode ver, por favor, no verso 2. É nesse período que a cidade santa será pisada pelos gentios. Mas no verso 3, é nesse mesmo período que as testemunhas estarão profetizando. Se você notar ainda, nos capítulos 12, 6 e 14, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. É o período em que a mulher, representando a igreja, é perseguida e é levada para o deserto. Verso 14: e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E se você perceber, é também nesse período que a besta recebe permissão para exercer a sua autoridade. Capítulo 13, verso 5, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Então esse período não deva ser entendido como um período literal, limitado, mas o período em que a igreja está exposta às mais variadas perseguições, desde a primeira vinda de Cristo até a segunda, entendendo que em profecia bíblica as coisas avançam para uma consumação maior,
e no final esta perseguição vai ser mais cruel, mais intensa, porque então o espírito do anticristo agora revelar-se-á na figura, na pessoa do próprio anticristo. Esses 1260 dias, então, é um símbolo, como por exemplo a cruz vermelha é um símbolo, como a suástica é um símbolo do comunismo, é um símbolo, é uma linguagem simbológica, clara, taquigráfica, para indicar um período durante o qual as nações, os incrédulos, parecerão dominar o mundo, no qual o povo de Deus manterá o seu testemunho. E agora nós vamos perceber então isso com mais clareza. Se você perceber, então, o santuário de Deus aqui, vamos entender recapitulando. O que significa o santuário de Deus medindo? Se olharem a partir do verso 1 e 2, com o verso 3, você vai ver as duas grandes missões da igreja. Verso 1 e 2 está falando que a missão da igreja é adorar. A igreja é adoradora. Ela é o santuário. Ela é o santuário. Esta é a teologia neotestamentária de santuário e de templo. O templo não é um prédio, o templo não é um edifício, o templo não é uma casa construída por mãos. O templo é a morada de Deus, o templo é a igreja, corpo de Cristo. Esta é a teologia do Novo Testamento. Quando está se falando de medir o santuário, não está se pensando em medir um santuário construído de tijolo e pedra, está se pensando em medir o povo de Deus. E medição, então, é delimitação para proteção e para cuidado. A segunda figura da igreja. Qual é a segunda missão da igreja? Primeiro é adorar a Deus. Segunda missão da igreja é proclamar a palavra de Deus. E é exatamente isso que você vai começar a ver a partir do verso 3, até o verso 14. Que a segunda figura que nós vamos encontrar, a segunda cena, não é mais do santuário sendo medido, mas é das duas testemunhas profetizando. Pergunta: quem são essas duas testemunhas? Novamente, precisamos concordar com Barclay que não é fácil interpretar, porque há uma variedade imensa de interpretações sobre quem seriam essas duas testemunhas. Alguns entendem que essas duas testemunhas referem-se a Enoque e Elias, porque são os dois homens que não passaram pela morte, que Deus então estaria permitindo descerem ao mundo, descerem à terra, para pregarem a palavra, para profetizarem, e então no tempo que Deus permitiria, a besta, o anticristo, as mataria, e elas então passariam pela experiência da morte, e depois ressuscitaria e ascenderiam aos céus. Esta é uma interpretação. A segunda interpretação desse texto é de que essas duas testemunhas estariam se referindo a Moisés e a Elias. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, e a linguagem nos sugere tipologicamente esses dois profetas, se não vejamos. Do verso 5, somos informados: se alguém pretende causar-lhes dano, sai da sua boca fogo e devora os inimigos. Esta é uma linguagem, uma figura de Elias, quando os seus inimigos queriam prendê-lo, diz a Bíblia que o juízo de Deus vinha como fogo sobre os seus inimigos e eles eram destruídos, eles eram queimados. Está lá no segundo livro de Reis, capítulo 1. Outra figura de Elias está aí, por favor, no verso 6. Eles têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Também isso conecta com Elias, porque Elias foi o profeta que orou para que não chovesse sobre a terra, e durante 3 anos e meio não choveu. A segunda caracterização do verso 6 conecta com a figura de Moisés. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantos quiserem. E esta é uma figura que sugere a pessoa de Moisés, que na primeira praga no Egito transforma as águas do Nilo em sangue, e depois vêm as 10 pragas ferindo a terra do Egito. Mas
Outros entendem que estas duas testemunhas, como o Dr. Mark Lloyd Jones, como uma grande expressão da Adventismo do Sétimo Dia, Alejandro Bullion, entendem que estaria se referindo aqui ao Antigo e ao Novo Testamento, que as duas testemunhas seriam o Antigo e o Novo Testamento, a própria palavra de Deus. A interpretação reformada, clássica deste texto, é de que essas duas testemunhas estão mantendo novamente a harmonia do livro de Apocalipse. Estas duas testemunhas representam a própria igreja do Senhor Jesus Cristo, testemunhando durante a história. Durante os 42 meses, os 1260 dias, o período em que o mundo está exercendo seu poder, sua autoridade, sua perseguição, seu massacre sobre a igreja, mas ao mesmo tempo Deus protege esta igreja para que ela proclame o Evangelho, e só no tempo do fim é que Deus permitirá que o anticristo se levante, para trazer então um tempo de tortura e massacre como nunca antes na história aconteceu. Se vocês perceberem, quando João estabelece aqui nos verso 4, são as duas oliveiras e os dois candeeiros, e nós vamos perceber que não poderiam se aplicar simplesmente a pessoas específicas, embora a figura que Zacarias capítulo 4, que é de onde emanam essas duas figuras, candeeiro e as duas oliveiras, representando Josué e Zorobabel, mas esta é uma representação do povo de Deus, que profetiza, que proclama a palavra, não por força, nem por poder, mas pelo poder do Espírito Santo. Então este é o testemunho da igreja de Deus, na história. Este é o testemunho do povo de Deus, pregando a palavra de Deus, durante todo esse período que vai da primeira à segunda vinda de Cristo Jesus. Vamos ver como isso coaduna com o relato restante desse texto. Veja, segundo ponto, a igreja será indestrutível até cumprir cabalmente a sua missão. Versículo 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Preste atenção e grife, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar. Não que querem dar, mas que devem dar. O que significa isso? Significa que a igreja do Senhor Jesus Cristo é indestrutível até completar o seu trabalho. Ninguém pode destruir a igreja de Deus até que ela complete a sua carreira. A igreja é provada, mas não desamparada. As testemunhas são preservadas até concluírem o seu testemunho. E é nesse sentido que nós entendemos e interpretamos a questão da prisão de Satanás. Porque se você perceber, Jesus disse que ninguém pode saquear a casa do valente sem antes entrar na casa do valente, amarrar o valente. Depois que o valente está amarrado, então você saqueia os seus bens. E Jesus está falando então, em que sentido que Satanás está amarrado e em que sentido ele não está amarrado. Você diz, mas se Satanás está amarrado hoje, eu não estou entendendo nada, porque o mundo está de cabeça para baixo. Num sentido Satanás está amarrado, no outro não. Ele está amarrado no sentido que Satanás, com todo o seu ardil, não pode impedir que aqueles por quem Cristo morreu, aquele comprou com o seu sangue de toda a tribo, raça, povo, língua e nação, ao ouvirem o Evangelho de Jesus Cristo, sejam salvos. Ou seja, aquele que é mais valente que Satanás está hoje saqueando a casa do valente. Louvado seja Deus! É por isso que você está aqui hoje, porque você foi arrancado da potestade de Satanás, do império das trevas. E Deus te tirou do reino da morte, das trevas, do cativeiro, do pecado e transformou a sua vida. Nesse sentido, ele está impotente de impedir
que as pessoas sejam convertidas pelo poder do Evangelho, a pregação da palavra e o poder do Espírito Santo de Deus. Mas Satanás não está amarrado no sentido de não perseguir a igreja. Durante todo esse tempo, a Bíblia diz que a santa cidade, e a santa cidade aqui, no contexto de Apocalipse, não é Jerusalém. Aliás, Jerusalém é conectado aqui com o Egito, com Babilônia. Não com igreja, nem com o céu, Jerusalém celestial. Mas a Bíblia diz que nesses 42 meses, Jerusalém seria pisada. E o que nós estamos assistindo, se não isso? Uma igreja perseguida. Uma igreja aprisionada, uma igreja flagelada, mas nunca destruída. Nunca destruída. Louvado seja Deus. Se você notar ainda, versículo 7, esta igreja, quando tiver concluído o seu testemunho que deve dar, a besta, então pelejará contra elas, contra as testemunhas, e as vencerá e matará. Ou seja, a igreja se mantém de pé enquanto ela está pregando a palavra de Deus. A igreja jamais poderá ser destruída enquanto ela estiver anunciando a palavra do Deus vivo. Outra coisa, queridos, eu chamo a sua atenção. Veja versículos 7b a 9, a igreja será perseguida e sofrerá a morte. Porque no verso 7b, pela primeira vez no livro de Apocalipse, você vê a menção da besta, do anticristo. Deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos. Na teologia do Novo Testamento, o espírito do anticristo já opera. O espírito de oposição a Cristo, de perseguição à igreja, já está presente, já esteve desde o primeiro século. É isso que o apóstolo João descreve na sua carta, primeira carta, capítulo 2, versos 18 a 22. Mas este espírito de oposição vai se intensificar e, de certa forma, se incorporar num homem, numa pessoa, que vai receber o poder e a autoridade de Satanás e vai agir com crueldade indescritível. E agora deixa eu lhe dizer uma coisa tremenda. O anticristo vai perseguir a igreja, vai perseguir os santos, e vai matar a muitos deles. Sabe por quê? Não porque Deus perdeu o controle. Não, absolutamente não. Capítulo 13, versículo 7, diz assim: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Até o diabo, até o anticristo, até os demônios, até a Babilônia, até os ímpios, só podem agir quando Deus permite. Eles não agem independente da permissão divina e do cronograma divino. Tudo está debaixo da soberania absoluta do Deus que mantém a igreja nas mãos do seu Filho Jesus Cristo. Você percebe que a Bíblia faz menção de que o anticristo, ele vai se colocar no santuário de Deus, querendo ser adorado como Deus. Ele vai ter poder e autoridade de Satanás para fazer prodígios e milagres. Ele vai se fortalecer de tal maneira que a pergunta que vai surgir entre as nações é esta: quem poderá prevalecer contra a besta? Quem poderá lutar contra ela? Seria, numa visão humana, um inimigo invencível, imbatível. As duas testemunhas. Ou seja, ele matará os santos. Segundo Apocalipse 7, é permitido a ele declarar guerra contra os santos e os vencer. O que significa isso? A palavra testemunha, você sabe disso, é a palavra martiria, de onde vem mártir. Então essas duas testemunhas são testemunhas porque são mártires. Testemunhar e ser mártir é a mesma coisa. E se você notar no contexto aqui, as duas testemunhas, ou seja, ele matará os santos. Segundo Apocalipse 7, é permitido a ele declarar guerra contra os santos e os vencer. O que significa isso?
A palavra testemunha, você sabe disso, é a palavra martiria, de onde vem mártir. Então essas duas testemunhas são testemunhas porque são mártires. Testemunhar e ser mártir é a mesma coisa. E se você notar no contexto aqui, essa perseguição é tão cruel, é tão dramática, que Jesus disse que se esses dias não fossem abreviados, a igreja não suportaria. Mas a Bíblia também nos informa, no capítulo 12, versículo 11, da seguinte maneira, que a igreja de Deus vencerá Satanás, seus agentes, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Presta atenção nisso. Ao mesmo tempo que o anticristo vencerá os santos vencerão o anticristo. Ao mesmo tempo que o anticristo matará os cristãos triunfarão sobre o anticristo. De que maneira? Porque o anticristo terá poder para tirar a vida física, o fôlego da vida dos cristãos. Mas os cristãos preferem a morte do que a apostasia. E na medida em que morrem por causa da verdade, eles vencem o anticristo. Porque a morte física não tem poder de nos deter. Logo depois, daqui a pouco você vai ver essas duas testemunhas ressuscitando. Não importa se a igreja é perseguida e torturada e morta, o Senhor Jesus levantará a sua igreja do túmulo, vitoriosa e vencedora. Veja você ainda, em quarto lugar, a vitória do mundo sobre a igreja será passageira e infundada. Os versos 8 a 11 descrevem de uma maneira fortíssima que essas duas testemunhas têm seus corpos estirados na praça da cidade. Também essa é uma linguagem figurada. Que cidade é essa? Essa cidade não é Jerusalém, não é Roma, não é Paris, não é Londres, não é São Paulo, não é Vitória. Essa cidade aqui é a cidade dos homens. É uma descrição da ordem terrestre que inclui todos os povos, línguas, nações. Essa cidade é o mundo hostil a Deus e à igreja. Você está percebendo aqui é que essas duas testemunhas ficam insepultas numa forma gráfica de dizer extremo opróbrio. O contexto aqui, queridos irmãos, é que agora os adversários se regozijam, jubilam, presenteiam-se uns aos outros, porque as testemunhas foram silenciadas. Parem para pensar agora na história. Quantas vezes o mundo cruel perseguiu a igreja e celebrou porque venceu os santos, massacrou os santos, prendeu os santos, levou-os ao martírio. Quantas vezes? Quantas vezes o mundo tolamente pensou que estava livre da igreja? Quantas vezes o mundo declarou a igreja morta? Vocês se lembram, por exemplo, que depois da Revolução Francesa, que foi uma revolução ateísta, no período do Iluminismo, como na Europa, sobretudo na França, se proclamou que a igreja estava morta, falida, como um cadáver na praça. Quantas vezes a igreja já foi massacrada, desde as torturas dos imperadores romanos, nos coliseus, no período medieval, na matança da noite de São Bartolomeu, no dia 24 de agosto de 1572, a tortura e perseguição da Revolução Russa em 1517, quantos milhares e milhões de irmãos nossos pereceram atrás das grades de ferro, das cortinas de bambu, quantos ainda hoje são massacrados e perseguidos. E a Bíblia diz que o mundo ímpio festeja e celebra essa vitória sobre a igreja. Mas essa celebração, ela é infundada, ela é louca. Ela não se fundamenta com muita clareza, porque o martírio dos santos que é celebrado é uma celebração nécia e de uma alegria prematura, porque você logo vai perceber o seguinte:
Versículo 11. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. O que essa figura está querendo dizer? Que agora você estará vendo a ressurreição gloriosa do povo de Deus que foi perseguido, torturado e morto. Meus irmãos, o que João está dizendo aqui é a teologia de Paulo. Já que a igreja experimentou a comunhão no sofrimento de Cristo, agora ela experimenta o poder da ressurreição de Jesus Cristo. Veja você, que a igreja, versículo 12, e as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhe, subi para aqui, e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Preste atenção nisso. A igreja está subindo numa nuvem. As 2 testemunhas como representantes da igreja. Testemunho da igreja. E o Senhor Jesus, o noivo da igreja, está vindo numa nuvem. Este fato é concomitante. Cristo vem numa nuvem. Gloriosamente, o noivo da igreja. E a palavra de Deus informa-nos de que quando a trombeta ressoar, ao som da trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, o Senhor descerá dos céus entre nuvens. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Na mesma nuvem que Jesus desce, a igreja sobe. E vai existir então um glorioso encontro. É o arrebatamento da igreja. Só um detalhe, esse arrebatamento não é secreto. Nós não encontramos base para firmar uma teologia num arrebatamento secreto no livro de Apocalipse. Se você perceber, quando Jesus vem numa nuvem, em Apocalipse 1,7, diz que todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E aqui você está vendo a outra figura, do outro lado da moeda, que a igreja que foi perseguida e torturada subirá também em nuvem, e ela subirá visivelmente àqueles que os viram, sobreveio o grande medo. Os ímpios verão a igreja subindo em glória, da mesma maneira que verão Cristo descendo em glória. Se você perceber qual é o impacto disso nos ímpios, versículos 13 e 14. Naquela hora, preste atenção que agora é uma questão precisa. Naquela hora, no exato momento em que a igreja é arrebatada, que o Senhor vier em sua glória, naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremora aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o 2º ai, eis que sem demora vem o 3º ai. O que isso está significando? Esta cena aqui é a mesma cena lá do 6º selo. É a mesma cena. Quando a igreja entra na glória, os remidos estão na glória, imediatamente abre a cortina e mostra o terror a que os ímpios são expostos. No mundo, parece que está tremendo, sem colunas, sem teto, e o mundo está, parece que desabando sobre a cabeça deles, e eles estão apavorados, querendo fugir da presença de Deus e da ira de Deus. E eles tentam fugir, tentam morrer, mas a morte foge deles. O que está acontecendo aqui, também em figuras parecidas, é a cena do juízo final. É a cena do desamparo do ímpio. Enquanto a igreja entra na glória, os ímpios entram para um juízo de terror. Agora podemos olhar os versos 15 a 18. O anjo toca a 7ª trombeta. E você vê aqui a alegria dos remidos e o pavor dos ímpios, nesta cena dos versos 15 a 18. E eu quero chamar a sua atenção, neste momento, para 3 fatos importantíssimos aqui. Primeiro, o anúncio da vitória. Veja o verso 15. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Preste atenção num detalhe fundamental. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu
grandes vozes. Lembram vocês que antes de começar a tocar as trombetas houve silêncio no céu? De meia hora. Por que silêncio? Por causa da solenidade e gravidade dos juízos que viriam sobre a terra. Já que a 7ª trombeta soou, agora há grande júbilo no céu. Há um vozerio no céu. E o que está acontecendo? É que chegou agora a erupção total do reino de Deus. A glória da igreja e a vitória triunfal de Cristo. Preste atenção nisso, para a gente não ter conclusões equivocadas. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Deus nunca deixou de ser rei, Jesus nunca deixou de ser rei, ele reina, mas nós cremos nessa tensão do já e do ainda não. Embora Cristo é rei, ele reina, ele está no trono, e ele controla e dirige a igreja, mas Cristo ainda não tem o seu reinado estabelecido na sua plenitude, porque ainda os agentes do mal estão agindo no mundo. Mas diz a Bíblia que importa que ele reine até que ele coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então, diz a Bíblia, ele entregará o reino ao Deus e Pai, para que o Pai seja tudo em todos. Que inimigos são esses? Satanás será lançado no lago do fogo. O anticristo e o falso profeta no lago do fogo. A morte será lançada no lago do fogo. O inferno no lago do fogo. E todos aqueles que não forem encontrados no livro da vida do Cordeiro também serão lançados no lago do fogo. Quando todos os inimigos estiverem vencidos, então o reino de Deus brilhará no seu fulgor máximo, na sua plenitude apoteótica. Então a vitória será consumada de Cristo e da sua igreja. Mas se você notar esta expressão, a 7ª trombeta não é apenas um evento, porque nós somos informados no capítulo 10, verso 7, que nos dias da voz do 7º anjo, ou seja, da 7ª trombeta. Por que nos dias? Porque a 7ª trombeta vai desembocar nos 7 flagelos da ira total de Deus. Só um detalhe: a partir de agora não tem mais chance de salvação. Enquanto as trombetas estiveram tocando, a ira estava misturada com a misericórdia. Eram ainda avisos solenes. Tocou a 7ª trombeta. Agora é a ira de Deus derramada. Agora é o juízo de Deus derramado. Por isso o pavor dos ímpios. Por isso o desespero deles. Outra coisa que eu chamo sua atenção: o reinado vitorioso e eterno de Deus e do seu Cristo é proclamado pelos anjos. Versículo número 15: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Hoje você olha para o mundo e diz: parece que Satanás é que está governando. Mas naquele dia, o reino será do Senhor e do seu Cristo. Todo vestígio do mal estará banido da terra. Toda a presença do pecado estará destruída. Então haverá novos céus e nova terra, diz a Bíblia. Você perceber, essa é a mensagem bonita que Handel colocou na sua música famosíssima, o Messias de Handel. O reino vitorioso se tornou do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Chama a sua atenção para o último aspecto aqui, um outro aspecto aqui, uma aclamação de louvor. Preste atenção no verso 16, porque o cântico do reino vitorioso é dos anjos, mas o verso 16 diz: e os 24 anciãos, que é uma figura da igreja, que se encontram sentados no seu trono. A igreja não apenas está na glória, mas ela está no trono. Veja vocês, que é uma figura de honra, mais do que de glória. Os 24 anciãos referem-se à totalidade da igreja. Ela está no céu e está no trono. Mas diz a Bíblia que ela desce do trono, seu trono, e se prostra sobre o seu rosto àquele que está no trono, que é o próprio Deus. E nesta prostração da igreja, ela vai dar graças àquele que está no trono por 3 coisas. Primeiro, ela vai dar graças em primeiro lugar, porque Cristo reina supremamente.
Versículo 17. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Segundo lugar, ela vai dar graças porque Cristo julga justamente. Versículo 18. Chegou o tempo determinado para serem julgados os mortos. Em terceiro lugar, ela vai dar graças, a igreja vai dar graças porque Cristo recompensa graciosamente. O versículo 18. E também para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, assim aos pequenos como aos grandes. Se você perceber, uma figura lindíssima do Apocalipse, sempre que você encontrar os 24 anciãos, via de regra, eles estão adorando e eles estão prostrados. Lá no capítulo 4 você vê que a igreja está adorando o Deus Criador. Se você notar no capítulo 5, a igreja está adorando o Redentor. Aqui a ênfase é a igreja adorando o Rei Conquistador. Figura fantástica se nos apresenta nesse livro. Mas finalmente, queridos irmãos, eu quero que vocês olhem, antes da última figura, a igreja anuncia as cenas do juízo, onde as glórias da igreja serão contrastadas com o tormento dos ímpios, o verso 18. Veja você que enquanto os santos estão dando graças, os ímpios estão enfurecidos. Olha que figura contrastante, tremenda. Na verdade, as nações se enfureceram. A igreja está no céu dando graças. Os ímpios estão diante do juízo, enfurecidos. Enfurecidos porque eles não ouviram a mensagem das testemunhas. Enfurecidos porque eles perseguiram a igreja e pensaram que tinham triunfado sobre ela, e de repente eles veem a igreja subindo em glória para o céu. Enfurecidos porque agora a porta da graça se fechou e não há mais chance para eles. Enfurecidos porque nem o tormento do inferno é capaz de gerar arrependimento no coração do homem impenitente. É por isso que o inferno, além de tormento, é lugar de ódio, de ira. E a Bíblia diz que os homens ímpios, eles não se arrependerão de seus pecados e morderão na sua língua, falando blasfêmias contra Deus. Eles não se humilham nem diante do tormento eterno. Enquanto os santos recebem galardões, o verso 18 nos informa que os ímpios serão destruídos. Olha que contraste maravilhoso. A igreja é galardoada. Os ímpios destruídos, e preste atenção que destruídos aqui não é aniquilados não. O ensino do aniquilamento do ímpio é uma heresia. Porque o ensino do aniquilamento do ímpio nega as penalidades eternas. A Bíblia diz que Satanás, o anticristo, o falso profeta, a morte, os ímpios serão lançados no lago do fogo e serão atormentados de dia e de noite para sempre. E ainda, o dia do juízo será dia de glória para os santos, mas será o dia da ira de Deus para os ímpios. Olha que fato tremendo. É o dia, chegou, porém, a tua ira. É o dia da ira. É por isso que a Bíblia diz que esse dia para os ímpios será dia de trevas e não de luz. Será o dia de glória, de libertação, de regozijo para a igreja, mas o dia de tormento e de derrota final para o ímpio, onde não haverá mais apelação. E esse texto conclui com o verso 19. Parece, a princípio, que fora do contexto, porque você vem falando aí da cena do juízo final, do céu, da glória, da igreja no céu, glorificada, e de repente surge o verso 19, com a seguinte expressão: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Por que esse texto aparece aqui? Porque esta é a última cena. Santuário aberto significa o seguinte, que agora a comunhão com Deus é plena, é total. Significa que agora os remidos que estão na glória, eles estão em absoluta e profunda e íntima comunhão e relação com Deus. Não entendam, por favor, um santuário literal no céu, não.
Não vai ter santuário no céu. Essa ideia de que Jesus entrou no santuário para fazer purificação lá no céu também é outra heresia. A ideia de santuário no céu aqui não é isso, de jeito nenhum. A purificação Jesus fez no Calvário. No Calvário ele completou a sua obra, não tem nada mais para fazer. A ideia de santuário aqui não é de um templo no céu, de jeito nenhum. A ideia aqui, santuário aberto, é interpretada pelo próprio livro de Apocalipse. Apocalipse 21:3, quando fala do céu, diz que eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus mesmo estará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus estará com eles. Ainda, Apocalipse 21, somos informados mais ainda, no versículo 22, que na Nova Jerusalém, que no céu, não vai ter santuário. Porque o próprio Deus e o Cordeiro serão o seu santuário. Ou seja, nós teremos uma relação absolutamente íntima e profunda com Deus. Não há relação institucionalizada. Por isso, santuário aberto aqui é relação e comunhão profunda com Deus. Mas ao mesmo tempo, lá nesse santuário está a arca. Por que a arca? Porque a comunhão com Deus só é possível mediante a expiação. E a arca aqui é um símbolo da expiação, onde o sangue era derramado. Porque o sangue foi derramado, nós temos livre acesso à presença de Deus. Mas a arca que é a arca da graça para a igreja, é a arca do juízo para o mundo. Porque da arca sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. O que é graça para a igreja é ira para o mundo. O que é graça para a igreja é tormento para o mundo. Enquanto a igreja está na glória, desfrutando da intimidade de Deus, o mundo está suportando o cálice cheio da ira de Deus. Hoje eu pergunto para você, quem é você? Você é santuário de Deus? Você pode se comparar com essas duas figuras, santuário onde você é um adorador de Deus, ou testemunha onde você é um proclamador da palavra de Deus. Onde você estará no dia da ressurreição? Porque a Bíblia diz que naquele dia, aqueles que estiverem no túmulo ouvirão a sua voz, uns ressuscitarão para a ressurreição da vida, outros ressuscitarão para a ressurreição do juízo. Onde você estará? A Bíblia diz que o tempo da oportunidade é hoje. Hoje devemos ouvir a sua voz, porque depois a porta estará fechada e será tarde demais. Que Deus nos ajude a entender esta verdade e a levantar os nossos olhos, porque a nossa redenção se aproxima. O Senhor preparou para nós a Nova Jerusalém, a cidade santa, e é para lá que estamos indo. Você que já foi remido no sangue de Jesus, já sabe o último capítulo da sua vida, e ele foi escrito por Deus, e nele está glória, triunfo. Que Deus nos alimente com essa esperança. Amém.